No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a cidade de Antalya, na Turquia, que é a cidade que a gente mora. E eu quero mostrar para vocês os principais pontos turísticos e principalmente a parte do centro histórico e o centro comercial. A gente vai começar o passeio de hoje aqui no Monumento de Adriano, que é esse portal gigantesco aqui que foi construído por Imperador Adriano quando ele veio aqui para a cidade. Ele é bem antigo e tem uma estrutura diferente de tudo que você vai ver aqui em Antalya, porque ele ficou no meio da muralha. Tipo, a muralha daqui da cidade já existia e aí quando o Imperador veio para fazer essa homenagem para eles, o pessoal da cidade retirou o pedaço da muralha e construiu esse portão monumental aqui. Essa parte aqui que a gente tá, dá pra ver bem a estrutura que tinha da muralha e onde eles abriram pra poder construir esse portão em homenagem ao Imperador Adriano, né? Um fato interessante também é que esse portão foi construído em 130 depois de Cristo, então tipo, ele é muito antigo, tá tudo inteiro aqui assim, lógico que foi reformado, né? Dá pra ver umas partes que estão de cores diferentes do mármore. Mas ele tem a estrutura incrível, assim, muito bonita. E aqui na frente também tem um senhorzinho que fica vendendo comidinha de pombo. Dá pra fazer umas fotos aqui, o pessoal se diverte aqui também. E é uma das principais entradas para a cidade, e até para quem vem visitar hoje em dia, porque daqui você já começa a ver todos os prédios históricos da Kalesi, né, que é essa parte do centro histórico de Antalya. A gente achou esse mapa aqui, que é da parte histórica. A gente tá aqui no Portão de Adriano, e aí dá para ver várias mesquitas, vários prédios assim que dá para visitar. Alguns monumentos também. Esse aqui tem uma praçona principal que você pode ver o pôr do sol. Aqui tá a parte do porto da cidade. Essa torre aqui chama Idrili, que é super importante, tem que vir visitar. E do lado ainda tem um jardim enorme, um parque na verdade. Tem a casa Museu do Atatürk, que foi o primeiro presidente. Ele é como se fosse o pai da república, adorado pelo país inteiro. E tem outras coisinhas para ver. A gente vai visitando e vai andando por toda essa parte aqui. Agora a gente está andando por uma das avenidas principais, que é a avenida, inclusive, que tem o Portão de Adriano, que eu falei para vocês no começo do vídeo. Aqui tem muito restaurante, tem muita opção de lanchonete, tem muita loja também. Para quem quiser fazer uma pausa assim, comer alguma coisa, tomar um chá, um refrigerante, tem vários lugares muito bons aqui. Dessa avenida aqui, você também consegue achar algumas das estátuas que tem aqui em Antalya. Tem uma que é um rapaz como se estivesse tirando dinheiro, assim, sacando dinheiro. Tem uma que tá uma mulher cantando e o cara dando um microfone. Tem várias estátuas bem engraçadas aqui que são massas para tirar foto também. Deve ter uns 10 metros. Eu tenho 1,60 m. Quantos metros essa muralha tem? 10? Diz aí nos comentários. Tá reparando agora na muralha? A boa parte dela tem assim as pedras pequenas, tudo encaixado ali. Mas tem umas partes que tem uns pedregulhos enormes, assim, bem quadrado, bem cortado. Estou entrando nessa sorveteria que só tem aqui em Antalya e ela tem uns sabores de sorvete muito bom. Just a second, I look for the flavors. Tem sorvete de kiwi, morango com laranja, Oreo, Toblerone, banana, refrigerante de tangerina, chocolate, caqui, chá latte, chá indiano. Mas de quê? Tem de frutas tropicais, de leite normal, limão e chocolate. Tem de uma laranja vermelhona assim, chama Blood Orange. Eu não sei como é em português, eu não chamo em francês. Eu acho que... Ai, tem de água com gás também hoje aqui, ó. Será que tem nela? Eu acho que é a garrafa só. Chai tea latte. Which one? A bola de sorvete, isso é 4 liras. Cada bola de sorvete é 4 liras e você pode pedir a casquinha mais basiquinha, que é de graça, e pode pedir a casquinha melhorzinha, que é 1 litro. Tô super animada para provar, porque a gente pediu vários sabores exóticos, que foi o de kiwi, o de caqui. Do lado de cá eu pedi o de água com gás, nunca vi isso em canto nenhum do mundo. E esse daqui é de chai latte, que é o chazinho indiano com leite. Primeiro eu vou provar o de chai. Aí tem um cheiro também diferente.
É bom, mas ele tem gosto de, tipo, tempero, assim, de anis, sei lá. Deixa eu ver de água. Nossa, é doce pra caramba. É bom esse de água. Água com gás é estranho, mas é bom mesmo. Agora vamos ver esse aqui, de caqui, né? É bom. É bom, gostoso. Nunca comi nem caqui. Gostoso, agora de kiwi. Comi, bom pra caramba, bem azedinho. Eu tô impressionada com esses sabores aqui, porque de fruta ainda é mais comum, né? Mas esse negócio de chai, de água com gás. Surpreendente mesmo, viu? Surpresa. Agora esse daqui parece anis, sei lá, até o cheiro dele é meio forte. Os sorvetes daqui são maravilhosos. E essa marca aqui, só tem aqui em Antalya, que chama Dondurma, que é sorvete, do Cane. Sempre você vai ver uma vaca rosa gigante no meio de lugares. Aqui no centro de Antalya tem essa unidade que a gente tá aqui. É uma das ruas principais aqui da cidade. E tem outras unidades espalhadas pelo resto da cidade, nos bairros, nas praias, tem vários. E o valor é super bom, porque cada bolinha dessa aqui é 4 lira e sempre tem sabores exóticos assim, sempre tem muito sabor com fruta. E tem uma coisa bem interessante, que eles mudam muito os sabores, porque cada época de fruta eles vão colocando sabores novos e vai tirando os que não tem fruta da época, assim, pela estação. Esse daqui de água gasosa eu já tinha visto, mas nunca tinha provado e achei maravilhoso. O açúcar, carbonato, aroma de alguma coisa. Acho que essa daqui é a água do sorvete que a gente tomou. Eu fiquei curiosa, porque primeiro eu nunca vi sorvete de água com gás. E agora eu vou ver se é realmente só água com gás ou se tem alguma coisa a mais. É o mesmo sabor. Que engraçado, minha gente. Não é água com gás só, ela é docinha. É um negócio meio tutti-frutti, assim, tem um açuquinha a mais, um saborzinho a mais. Nossa, bem gostoso. Eu achava que era só água com gás normal, mas não é. Por isso que tem um sorvete. E aqui em cima tá a danada da vaca que eu falei pra vocês. Todo canto que você for vai ter uma vaca dessa. Você sabe que é a sorveteria do sorvete de água com gás e desse sorvete de fruta muito bom na cidade. Essa aqui é uma igreja grega do século XIX. Não é tão antiga assim, né? Em comparação ao resto das coisas da cidade. Mas ela fica aberta para visitação. A gente já tinha passado várias vezes aqui, nunca teve a sorte de pegar ela aberta. E hoje, por acaso, ela tá aberta. Olha aqui dentro como é bonita. Vamos agora entrar nessa parte do centro histórico de Antalya e explorar um pouquinho das ruas. Uma coisa muito boa que é para fazer aqui é se perder, andar. Porque assim, a gente mesmo já veio milhares de vezes e todas as vezes a gente acha uma rua diferente, uma loja diferente, um barzinho diferente, alguma coisa assim. Porque tem muito beco, tem muita ruinha estreita e dá em outro lugar, sempre diferente, não é nada muito planejado aqui não. E é isso que você também tem que fazer, vir por aqui e gastar bastante tempo passeando, olhando os prédios históricos. Se quiser parar para relaxar, comer, tomar um cafezinho, aqui também tem vários lugares. A noite daqui também é maravilhosa. Tem algumas ruas que tem restaurantes e bares, tudo coladinho um no outro, assim, que agita a cidade. É muito massa aqui de noite também. Então, a dica é, vem aqui de dia, se perde, anda bem muito, visita os pontos turísticos e à noite volta para conhecer os bares e restaurantes daqui. Ai, tá lindo. Ó. Chega pesado, de ferro mesmo. Aqui no centro histórico também é um lugar bom para comprar lembrancinha. Provavelmente tem algumas lojas que são mais caras do que o centro comercial de Antalya. Mas tem muita coisa diferente também, então acho que vale a pena comprar presente aqui. Olha que massa, achei aqui. É uma loja que tem feito umas antiguidades, tem umas chaves de ferro assim, bem antigona. Tem uns negócios de capacete de guerra de ferro também. Tem talher antigo. Tem a lâmpada do Aladim. Olha isso aqui. Olha as armas vikings. É linda, bem a cerâmica tradicional turca. Dessa daqui, dessa coloridinha.
A gente vai fazer uma pesquisinha para comprar algumas coisinhas também. Porque essa cerâmica aqui, turca, ela é muito diferente. Tem alguns países aqui da região que tem, assim, parecido, mas em xícara, potinho, assim, acho que não. Tem mais em, tipo, azulejo, assim. Essa daqui é mais uma mesquita histórica aqui no centro de Antalya. Mas ela só abre para momento de oração, porque está em reforma. Daqui dá para ver que tem o portão aberto, tem várias pedras assim na parte de baixo, coisa de mármore, mas não dá para visitar ainda. Quem sabe quando você vier tem sorte. Agora a gente chegou no parque que fica com a vista da Hidra Liktawa, que é essa torre aqui. Ela é do século II depois de Cristo e quando ela foi construída era só essa parte quadrada de baixo e depois eles construíram a parte redonda de cima. Ela tem uma importância muito grande aqui na cidade histórica, porque ela está no ponto principal, assim, de frente para o mar, né, bem estratégico, para poder proteger a cidade e ter a visualização de quem chegasse por aqui. E aqui eles ainda estão fazendo umas escavações arqueológicas, eu acho que futuramente vai ter mais um espaço para poder visitar, porque hoje a gente não consegue nem chegar muito perto dela não. Daqui, de onde a gente está do parque também, é bom para você ver a praia de Konyaaltı. Aliás, antes dá para ver a parte do centro histórico aqui ainda, toda a falésia. E aí você vê a praia de Konyaaltı, dá para ver as montanhas, que agora na primavera tá quente e tá com o restinho da neve derretendo, assim, tá muito bonito o visual daqui. Ai, gente, a primavera aqui na Turquia é muito bonita, meu Deus. Tem flor para todo canto, a cidade fica com cheiro de rosa, é muito bom. Porque durante o verão, aliás, durante o inverno, para antes da primavera, dá muita laranja. E aí, quando chega a primavera, os pés de laranja tudo fica bem florido e fica o cheiro na cidade. Chegou num parque agora que tem esse pedaço aqui com vidro para você ficar em pé, que é em cima de um pedaço de muralha antiga. E daqui também tem a vista da marina, que a gente vai descer já já, e da praia, que chama Mermeli, que é extensão de um barzinho que eles botam um monte de cadeira aqui para você passar a tarde. Tá com a água maravilhosa, o verão tá bombando hoje. Entrou no Museu de Etnografia aqui de Antalya, parece bem pequenininho, é a primeira vez que a gente consegue pegar ele aberto, porque a gente sempre vem tá fechado, porque é depois das 5, né, ele fecha às 5. E aqui de cara a gente entrou numa sala que tem tipo umas tapeçarias, umas coisas bem coloridas que foram encontradas aqui na cidade histórica. Aqui alguém está tocando. Esse daqui é um negócio daquele de bater na porta das casas, todo de ferro, do século XIX. E esse daqui é uma porta talhada de madeira, toda decorada, do século XX. Como eles faziam os carpetes antigamente? Usava aquelas máquinas ali, mais aquele negocinho de madeira, para poder entrelaçar. Olha que lindo esse aqui do século XX, os dois. Bonito. Tá cheio de peixe! Nossa, daqui de baixo dá pra ver. Agora a gente desceu pra marina e esse lugar daqui dá pra gente andar e descer pras pedras ali embaixo. É o melhor ponto pra ver o pôr do sol aqui na cidade. Outra coisa muito boa pra fazer aqui é andar pela marina, que é essa parte que a gente tá, porque você vê toda a muralha a partir do ponto mais baixo. Aí você consegue ver a altura dela gigantesca. Em cima de uns pedaços tem uns restaurantes com as varandinhas e tem uma escadaria que a gente vai subir já já. A outra coisa, daqui partem os passeios de barco que vai para alguns pontos aqui próximo de praia. Não sei se dá para mergulhar porque a gente nunca foi, mas eu sei que tem uns passeios que vai para a Cachoeira Duden, que é uma cachoeira enorme que cai direto no mar. É muito massa, muito bonita. Aqui
Aqui atrás de mim tá a escadaria central, é a escada mais antiga, eu acho que tem aqui nessa parte histórica da cidade. Inclusive ela tem meio escorregadia, tem um espaço para você segurar. Ela vai direto pro centrinho antigo e tem outra saída que a gente vai pegar agora porque a gente quer passar pelo comércio e pelo bazar antigo para mostrar para vocês. Aqui pela Marina tem 4 entradas, uma que é pela Mermele, que é o bar e a praia, que a gente mostrou pra vocês. A outra é essa escadaria antiga. E aí tem um elevador que você vai direto lá pra avenida principal e tem a saída do comércio, do bazar. A barra de papel é lindo esse monumento. Tira uma foto minha aqui. Esse aqui é o elevador que eu falei. Como a cidade tem várias partes de falésia, como aqui, aí tem um elevador aqui, tem 2 em cone alto, porque aí você consegue acessar a parte baixa e a parte alta com facilidade. Aqui dentro da parte histórica, perto da Marina, tem 2 museus bem pequenininhos, mas que vale a pena visitar para quem está passando por aqui, porque cada um você vai visitar em 5 minutinhos. Um é da vida marinha aqui e o outro é o Museu do Brinquedo. É bem interessante, assim, para ver algumas coisas diferentes, visitar um museu diferente. Já tá aqui, né? Tu vai vir já, né? Xixi de lá. Olha essa decoração otomana aqui. Otomana? Olha essa coisa aqui, tá linda. 75, olha o tamanho daquele lá, tava 85. Não, o de lá 85 era desse tamanho. Sabe? Aqui no bazar da cidade histórica você consegue comprar de tudo, porque tem coisa tradicional, tipo café, chá, copinho, lembrancinha, doce, tem de tudo. E também tem tipo coisa chinesa, assim, marca falsificada de roupa, mala. É uma mistureba danada. Mas é um bom lugar para gastar um tempinho aqui dando uma olhadinha nas lojas. E se quiser fazer compras, aqui é um bom lugar também. Apesar de ser um pouquinho mais caro do que o centro comercial lá em cima. É uma mistura de ó, pimenta, açafrão. Eu acho que isso aqui deve ser orégano. Isso aqui tá com cara de ser a isote bibe, que é pimenta preta aqui da Turquia. Esse aqui tá, nesse lado de cá tá tudo misturado. E aqui tá tudo arrumadinho, ali em cima também. Mistura de temperos. Tempero, inclusive, é uma coisa que é muito boa aqui para comprar e levar pro Brasil, porque é de muito boa qualidade e tem uns temperos diferentes também. Ih, que lindo! Oh, it's okay, thank you. Buy no problem. Yeah, okay, thank you. Where are you from? Brasil? Really? My wife Brazil. Really? Good! Do you speak any Portuguese? But no, we speak English with my wife. Ah, okay. It's easy. Yeah. So she's living in Rio de Janeiro. Oh, okay. Arcos da Lapa. You know Arcos da Lapa? Yes, I know. Sometimes, I've been there. sometime I go Sara shopping area. Only one place they good cooker for pasta. I like pasta. Do you like pasta? It's one of the best snack from Brazil, isn't it? Lunchtime, not dinner time. Yeah, lunchtime, yeah. Just a snack. So pasta is for me enough. Yeah. Only one pasta I am so Esse espaço aqui era uma madrasa, que é um local de estudos muçulmanos do século XIII. E hoje ele serve como um espaço de loja, né? Aqui tem uns produtos tradicionais e tem umas coisinhas ali para comprar. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Tem carpete, tem lenço, tem bolsa, tem lembrancinha. Tem um casal aqui. Aí tudo em meio aos espaços, todo de pedra. Olha que lindo. Olha os temperos, que massa. Vem tudo num saquinho assim, separadinho. Quanto será um negocinho desse? Isso é mais caro que comprar solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65 liras. 6 temperos. 65 liras. Se for no mercado, cada um sai uns 8 liras. Do lado do Espaço da Madrasa, que a gente foi agora, que tem as lojinhas, tem essa mesquita aqui de 1373. E a gente queria entrar, só que a gente não tá vestida adequadamente. Mulher, para entrar em mesquita, tem que estar de saia longa, preferencialmente, e tem que cobrir a cabeça. Se você não tiver um pano, alguma coisa para cobrir, tem muito lugar, muita mesquita, que eles têm uns paninhos que aí você pode usar. Mas aí é compartilhado, né? Não é muito legal. E homem tem que estar de calça comprida.
e ombro coberto também, blusa comprida. E pra entrar, você tem que tirar os sapatos sempre. Sempre, sempre, sempre. A mesquita chama Ivli Minare e ela tem o minarete com formatos diferentes, mais antigo da Anatólia inteira, que é essa região que a gente está aqui de Antalya. É um exemplo único que você pode vir ver aqui visitar. E lembra de vir bem vestido para poder entrar na mesquita. A gente só conseguiu ver da porta, mas dá para ver que ela tem uma estrutura bem bonita, assim, de pedras e um carpete vermelho, mas no meio tem uma parte de vidro que de longe a gente não consegue ver, mas deve ser alguma estrutura original. Bill Smith? A Bibilin. Tá bom isso aí. Simit é o pãozinho, uma das coisas mais tradicionais aqui da Turquia. E quando você vier aqui, você tem que comer. Nem que seja numa barraquinha dessa, ou numa padaria, ou num café da manhã do hotel. Ele é uma rosquinha, tipo um pãozinho mais sequinho, com muito gergelim por fora. Que tem em todo canto, assim. Esse daqui a gente pediu com o dilim, que é feito um polenguinho, só que ele tem um sabor um pouco mais forte, parecido um pouquinho com gorgonzola, vai. E aí o tiozinho aqui ele já cortou, já colocou dentro. Vou experimentar. Tá bem fresquinho. O pão desse daqui tá bem fofinho. Tem um outro pão turco que eu gosto muito, que chama Atma. Ele é parecido assim, mas ele é mais fofinho. A massa dele é mais amarelinha. Ah, tem até aqui, ó. Esse daqui chama Atma. E esse daqui é Poacha. Esse aqui é o simit, que a gente acabou de pedir. Come melecão inteiro. Olha o queijinho dentro. Um queijinho só, um polenguinho só. Fica pouco, viu? Pode pedir com mais. Tá gostoso isso aqui. Pedi um cafezinho com isso aqui. Nossa, aí que vai ficar bom mesmo. Vamos andando e comendo, que eu quero ir olhando a centro da cidade também, as lojas aqui no centro da cidade. Chega, mulher. Tem uma barraquinha de simit em cada esquina. Saindo um pouquinho da parte histórica de Antalya, a gente ainda consegue ver aqui alguns pedaços de torre que fazia parte da muralha, e tem a torre do relógio, só que ela está em reforma e ela está toda coberta por tecido, infelizmente não vai dar para mostrar, mas daqui a gente vai agora conhecer a parte comercial, conhecer não, né, que a gente já conhece, a gente vai andar um pouquinho pela parte comercial e ver o que tem de bom por aqui. Eu tô com vontade de comer um docinho e tomar um chá também, acho que a gente vai dar uma paradinha já já, que a gente já andou bastante aqui pelo sobe e desce de ladeira e pelas ruas históricas de Antalya, para poder continuar a passear por aqui. Eu vou em dólar. E aí? Ih, fechou. Tem alguma moedinha aí? Ah, não tem moedinha nenhuma. Olha aí, aqui dentro também tem de tudo. Vende os mesmos temperos, chá. Ó, tem um monte de coisa igual, logo. Agora a gente tá na praia de Konyaaltı, que é um outro bairro aqui de Antalya, fica inclusive perto de onde a gente mora.
E quem chega aqui pode vir por essa estrada. Tem um lugar ali que tem tipo um letreiro cone out, assim, com uma estrutura bem legal para tirar foto. E do lado de cá tá a praia. Na praia tem uma parte que tem um monte de restaurante, lanchonete, cafeteria, essas coisas. E também na praia inteira, mais pra frente assim, tem um jardim enorme. São 7 quilômetros de praia. Muito linda, com pedrinha, água muito limpa e maravilhosa. Esse comecinho da praia de Cone Out fica nas falésias, que vem lá do centro da cidade, lá na Praia de Lara, na verdade, passa o centro da cidade, vem chegando aqui e tem uns elevadores aqui super altos para descer, ou você pode ir de escadaria. Tem esse aqui que a gente vai pegar agora, e tem mais outro lá na frente, porque aqui atrás também tem um parque que chama Ataturk Park. A gente desceu agora pra praia e daqui dá pra ver melhor as falésias aqui atrás, que vem lá do centro até aqui. Dá pra fazer uma caminhada muito boa, porque tem alguns parques também no meio do caminho. E dá pra descer aqui, tem uma vista maravilhosa. Até se quiser fazer umas pausas, tem uns restaurantes e umas cafeterias que tem uma vista incrível, assim, maravilhoso. A praia é toda de cascalho. É diferente, pelo menos, do que eu tô acostumada. No Nordeste só tem praia de areinha fina, né? Aqui é tudo de cascalho. São uns 7 quilômetros de praia toda de cascalho, porque a gente já andou isso aqui tudinho e viu. A praia inteira, ela tem uma estrutura muito boa. Por exemplo, nessa parte que a gente tá aqui, tem várias espreguiçadeiras e guarda-sóis, mas durante a praia inteira tem vários restaurantes que também oferecem o aluguel das espreguiçadeiras e dos guarda-sóis. E tem banheiro, se você tipo ficar num espaço desse, ou se ficar numa canga nas pedras mesmo. Tem chuveiro, tem trocador de roupa. Tem bastante coisa, assim, tem tipo, na orla inteira também tem muito restaurante, que aí dá pra você passar o dia inteiro aqui tranquilamente. Acabei de achar essas quadras aqui, e eu acho que é da prefeitura, porque tem um logo ali, só que não tem nenhum funcionário, e ele tá dizendo que funciona das 9 às 23. Talvez no final de semana não funcione, por isso que tá fechado. Essa aqui é a parte dos restaurantes que eu falei pra vocês, é onde tem a maior concentração de restaurante, mas na orla inteira tem mais também. Aqui é legal porque ficam as mesas na frente do jardim e o restaurante atrás com mesa interna também. Tofu caramelo, chocolate baunilha. Tem um de fruta, com gosto eu acho que tem mais café. A gente parou aqui para aproveitar e tomar um cafezinho gelado, que acabou. E continuar caminhando por aqui pela praia. É bom, mas ele não tem muito gelo. Parece muito shake. Essa parte daqui da praia tem esse espaço para criançada. Tem vários parquinhos também aqui. E ali na frente tem um espaço de academia que eu vou mostrar para vocês também. Uma coisa muito massa aqui da praia de Cone Out também é que tem academia, tem até uma parte com aparelhinho assim, mas é desses que é de prefeitura normal. Aí tem pista de skate, tem quadra de basquete, tem quadra de vôlei, tudo com as coisas equipadas assim, proteção. Tem também uma parte que é para cachorro ficar correndo, brincando, fazendo circuito, é muito massa. Também tem aqui Wi-Fi. Uma coisa muito massa que eu acho daqui, a praia inteira tem sinal de Wi-Fi, então dá pra ficar à vontade usando o celular se por acaso tiver sem chip, alguma coisa assim. E uma outra coisa que eu acho muito massa daqui, é da cultura turca, que eles trazem as cadeiras, mesas, e ficam fazendo piquenique ali, independente de clima, de horário, eles sempre vêm e ficam aqui curtindo o dia de frente pra praia, muito massa. Bacana, também tem ciclovia e tem uma faixa para correr que o chão é diferente, assim, ele é meio fofinho para dar uma amortecida. A gente veio no
restaurante tem o Igu, que ele é tradicional dos povos uigures, que são os turcos que moram na região central da Ásia. E a gente pediu um prato bem diferente para experimentar. E principalmente a gente veio aqui conhecer porque tem vários restaurantes uigur aqui na Turquia. Então a gente quis conhecer um pouco mais dessa tradição e da culinária desses povos da Ásia Central. Uma coisa bem interessante que a gente estava vendo aqui é que a cozinha uigur, ela tem referências da culinária da Ásia e do Oriente Médio. Tanto que o prato que a gente pediu é um macarrão, parece até um macarrão, um macarrão grossinho assim, que usa na culinária japonesa. Só que ele é meio marronzinho, então provavelmente tem alguma coisa com shoyu e alguns temperos diferentes, assim. Eu vou com água na boca aqui, porque só o cheiro dessa comida aqui tá maravilhosa. Eu vou virar o prato pra vocês. Inclusive é um prato muito bonito. E olha só, como eu falei, vem um macarrão bem grossinho. Tá cheio de gergelim por cima, tem bastante cebolinha, repolho, pimentão vermelho, carne. Ai, tá um cheiro muito bom. Tem uma folhinha aqui, eu não sei o que é. Mas enfim, deixa eu provar isso aqui primeiro, macarrãozinho. O macarrão é bem firminho, bem gostosinho. E tem realmente o saborzinho que eu desconfiava, que eu falei, tipo shoyu, alguma coisa assim. Mas tem uns temperos diferentes. Feito não sei, um gengibre, uma coisa. Não é picante. Porque a gente é muito acostumada a pensar que a comida asiática é picante, principalmente pro lado da China, coisa assim. Realmente tem umas comidas picantes, né? Mas esse daqui não é. Apesar de ser uma comida que tem influência da parte asiática, tudo. Acho que a parte asiática aqui é mais na questão do, talvez o molhinho, o macarrão. E... deixa eu ver o que é essa folhinha, se eu consigo ver esses vegetais. Super bom. Delícia, uma combinação boa. Tem um docinho do pimentão vermelho com essa folha escura, que eu não sei nem o que é. Mas assim, a cebolinha também, o macarrão, o gergelim. Tem um monte de sabor, que é uma coisa muito nova assim pra gente. E muito boa. A gente acabou de receber essa pimenta aqui. É uma pasta bem grossinha. Não sei se é apimentada, deixa eu ver. Tá vindo. Mas não é forte não, é boa. Parece eles batem a pimenta, pica assim, meio que botam um óleo. Vou misturar aqui um pouquinho, acho que vai dar um sabor bom. Não é forte, por incrível que pareça, eu achava que ia ser mó forte. E também tem esse negócio aqui, mas ele tem um cheiro meio avinagrado. Eu acho que não vou provar agora não. Vou primeiro ver se com a pimenta. Deixa eu botar mais. Não é forte, então acho que dá pra botar legal. Pega aqui assim pra ver se combina, né? Já que veio. A pimenta não só dá uma ardida não, ela tem como se fosse um temperinho. Então ela dá uma complementada mais no sabor. Tipo, já tá super gostoso. Com a pimenta ficou melhor ainda. Tô brigando aqui com o macarrão e com as coisas.